E aí, gente, Hackman aqui. Nesse vídeo de hoje a gente vai terminar a nossa sequência sobre aquela tecnologia que é mostrada no filme Missão Impossível 3, em que Ethan Hunt, interpretado por Tom Cruise, ele vai não só usar uma tecnologia para ter a mesma face de outra pessoa, que é no caso a direita, né? Tem um cara ali segurando a pessoa original ali na direita. O segurança vai lá falar com ele e tal, e aí ele vai ter que usar outra tecnologia para fingir ser o homem da direita ali, atordoado, né? Que vai ser clonagem de voz. E a gente viu um pouco já nos outros vídeos sobre isso, só que agora a gente vai ver um outro artigo, um artigo diferente, também escrito pela sua maioria por chineses, sobre clonagem de voz com poucos dados, né? Com poucas, é, com poucos dados relacionados à pessoa. Nesse caso aqui, a gente já viu antes que no filme ele usa um cartãozinho, né? Que o cara lê só o cartãozinho com algumas frases, bem rápido, assim, menos de um minuto. E aí já é o suficiente para o sistema, no filme, né? Clonar a voz dele igualzinha. Então, o objetivo aqui é aprender, né? De uma voz totalmente desconhecida, conseguir reconstruir uma clonagem. Então, clonar uma voz de uma pessoa com poucos dados, né? Porque normalmente é mais fácil quando você tem, por exemplo, de vídeos, sei lá, vamos supor que uma pessoa é um palestrante. Ele vai ter um número de vídeos bem considerável, sei lá, 40, 50 ou 10, enfim, mas isso daí é muito mais fácil para você trabalhar para clonar uma voz, porque você tem mais dados. Mas no caso do filme, foi só algumas frases que ele falou para clonar. E isso demorou assim um minuto. E para fazer a clonagem em si, menos ainda. Então o objetivo deles é clonar a voz, né? Que vai falar na aplicação prática, né? De dar uma experiência personalizada para o usuário. Por exemplo, imagina que você vai para um site de compras e tudo que você faz ou pergunta para o chatbot lá, ele responde com a sua voz. Ou com a voz de uma pessoa que você conhece. Talvez isso daí seja meio estranho, né? Mas enfim. Eu não entendi muito bem a aplicação prática, mas imagina num site que você tem clonagem de voz, por exemplo, de um ator famoso. Vamos supor que o site ele paga, por exemplo, pro sei lá, pro cara que faz Homem de Ferro, né? Por exemplo, pra usar a voz dele de uma forma comercial. Então ele não precisa ele mesmo narrar a voz, porque ele já consegue clonar. Então clonar a voz dele com os devidos direitos, pagou, né, o cara. E aí conseguir clonar a voz e usar em vários tipos de comerciais ou outro tipo de coisa. Então poderia até ser uma forma de ganhar dinheiro, né? Da pessoa clonar a voz para vender para outros, para empresas, segundo o requerimento da pessoa, né? Fazer isso sem a consideração da pessoa seria totalmente legal. Aí eles vão dizer que o objetivo é clonar, né, a voz da pessoa com poucos exemplos, né, com poucos dados. É, então é basicamente isso. Nada demais aqui. E aqui vai ser o sistema de minimização de erro. Gente, importante que lembrar que essas equações elas são importantes de cada artigo, porque normalmente os artigos eles não mostram muito o código fonte, né? Não é todos os artigos que mostram o código fonte do que eles estão fazendo. Então essas equações são importantes para a gente entender quais são as coisas diferentes nesse sistema que pode realmente ser importante para a gente aprender. E aqui vai ser minimização de erro. Então, lembrando, no sistema de inteligência artificial, você vai ter que minimizar os erros que são dimensionalizados no seu sistema, né? Então imagina que, sei lá, você tem um banco de dados de 500 imagens para treinamento, né? E aí você quer minimizar o erro a partir dessas imagens. Então, a rede cada vez mais vai aprendendo a construir uma forma de melhorar a rede, minimizando o erro. Então, isso aqui é muito importante. E para entender o que está acontecendo, a parte importante aqui vai ser o TIJ. Então, quando você vê TI, J, significa uma matriz relacionada ao texto, provavelmente relacionada à geração de texto. Sinapses artificiais do sistema
é definido por W e SI. Então, SI e W é relacionado às sinapses artificiais do sistema, que são basicamente questões numéricas, né, que vão ser cada vez mais modeladas, vão mudar com o tempo, conforme o aprendizado do programa. Então, a gente chama isso de, normalmente em inglês a gente fala weight, mas como esse não tem como traduzir para português de uma forma literal, então eu coloquei sinapses artificiais, que é a mesma coisa. E a função de erro, que eles estão usando GANs aqui, né, que você treina a imagem que é criada sinteticamente, né, que você criou usando o programa, com a original. Então, você treina, no modelo GAN, você treina a, as imagens feitas, no caso de pessoas, de fotos, né, de rostos, feitas sinteticamente com as originais, que a gente já viu também no outro vídeo. Esse algoritmo está muito famoso. E aí a gente vai ter a parte do AIJ e TSI, o AIJ que vai ser o áudio original relacionado ao sistema, e o TSI vai ser o training set, que eu não expliquei ainda, mas pensa como uma coisa que vai ser usada para, focada especificamente, vão ser os seus dados do banco de dados focados especificamente para treinamento. Então você divide, na verdade, essas partes. Por exemplo, tem a parte que você vai dividir os dados para treinamento, então fotos de pessoas que vai ser usada no treinamento, e fotos que vão ser, por exemplo, no teste set, que vai ser o banco para treinar, para testar o seu sistema. Então você tem que fazer diferente. Então tem as imagens só relacionadas ao treinamento e só relacionadas ao teste, né, para ver se está funcionando o negócio. E o modelo aqui vai ser extrair, né, as características da voz da pessoa que não é conhecida pelo sistema, que é definido por SK, das vozes de áudios clonados, né, que é ASK. Então, esse ASK vão ser vozes sintéticas, vozes criadas artificialmente, e você vai tentar fazer uma, meio que treinar um contra o outro para gerar a acuracidade, né? Enfim, aí vão ter duas métricas relacionadas a quão bom é, né? Essa voz clonada seria o quão natural é e se realmente parece que a pronúncia é a mesma da pessoa. Então, obviamente, você conhece a voz da sua mãe, do seu pai, do seu filho, enfim, seus amigos, seu professor. Você conhece a sua própria voz, de certa forma, embora a gente conheça mais dos outros. Então, a gente consegue, por exemplo, ouvir no telefone, ou seja onde for, a gente consegue identificar parâmetros na voz que são da pessoa. A gente consegue fazer isso normal, na maioria das vezes. Então é basicamente isso que eles querem medir, né? Se nós conseguimos com tanta naturalidade, o sistema também deve conseguir. E aí a arquitetura, então a parte importante aqui é que eles vão usar um modelo generativo, né? Que é essa parte de você criar áudios sintéticos, que são os clonados, né? Então ali em cima a parte de treinamento, acho que é melhor ir de baixo para cima. De baixo para cima tem a parte de geração de áudio, que você cria as imagens, os áudios sintéticos. A parte de cloning, né, de clonar a voz da pessoa em si. E aí o treinamento, né, treinar essas duas partes, né, para uma contra a outra. Aí só de outra forma diferente, né, a mesma coisa. Para depois gerar até texto, né, relacionado ao áudio, na parte da direita. Eles vão usar um banco de dados chamado OpenSLR, e embora essa página seja extremamente mal feita, ela tem um banco de dados muito recente. Então, aí vai ser um banco de dados cheio de dados relacionados a áudio. Então eles vão usar o libdataset, né, que vai conter 2.484 sabe, arquivos de áudio em 16 kHz, totalizando 820 horas. Então 820 horas é um número bem assim considerável. Não sei que língua que é isso aqui, deve ser em inglês. É inglês, com certeza. E aí são os resultados, né? Então, o importante aqui é que as cores são relacionadas ao número de dados que foram usados no sistema para ter o treinamento. Tem esses com bolinhas e os sem bolinhas. Eu vou concentrar nos 100 bolinhas, que tem esses pontinhos, tipo uns polígonos, que é a parte de cima ali,
Então, por exemplo, ali você consegue ver na parte da direita com um dado relacionado à voz da pessoa. Então você consegue só um áudio da pessoa de WhatsApp, por exemplo. Com o áudio, você vai ver que vai ter um treinamento muito mais ruim, né, de acuracidade. Dá pra ver ali que esse roxinho, que vai do 70, vai descendo aqui para os 55, e depois ele vai fazendo uma curvinha até se estabilizar nos 55. Agora, o contraste é com 100. Então, com 100 áudios da pessoa, isso daí você consegue fazer bastante. Assim, com áudio do WhatsApp você consegue fazer isso daí. Se tiver 100 áudios da pessoa do WhatsApp. Acho que coleção de áudio de uma pessoa não é algo muito difícil hoje em dia. Você poderia até fazer com os seus amigos também. Mas enfim, dá pra ver ali que com 100 tem uma curiosidade de 100% ali em cima, né? 100% de acuracidade, de classificação de voz. Identificar a voz da pessoa, no caso, né? Aqui provavelmente não. Não sei se aqui já é clonagem, né? Mas dá pra ver que com 100 dados relacionados à voz você já consegue fazer bastante coisa. Embora conforme o treinamento vai diminuir um pouco. E no geral é basicamente isso. Eu acho que o importante é saber que o modelo em si como um todo, né? Ele consegue clonar muito bem, né? Ele consegue classificar a voz muito bem, mas no mínimo você vai precisar pelo menos de umas 20, 50 áudios para conseguir clonar devidamente. E aí vai mostrar um pouco relacionado. Aqui na verdade está separado em duas partes, né? O modelo como um todo e uma parte que eles vão chamar de embedding. E ali tá comparando um com o outro, né? Dá pra ver que o modelo inteiro ele consegue em 0 até 5 minutos clonar a voz da pessoa. Enquanto o outro, que é o embedding, que é o de baixo ali, que tem esses pontinhos. A parte do gráfico que tem esses polígonos, esses pontinhos. Ele demora 8 horas. Então, obviamente, o modelo como um todo é muito mais eficaz e realmente consegue identificar aí 25 milhões de parâmetros por pessoa que está falando. E em 5 minutos, gente. Então, é quase o tempo relacionado ao filme. Então, a clonagem. É que o filme foi mais rápido. E o filme, o pior, ele não só clona, ele consegue com a própria voz dele falar com outra pessoa. A gente consegue, por exemplo, por enquanto, traduzir automaticamente, né? Você tem vários aplicativos que traduzem automaticamente o que você fala. Mas falar a imagem, o seu áudio clonado da pessoa, você falar e sair a voz da pessoa, eu nunca vi nada fazendo isso, mas isso não é complexo. Isso é bem fácil, usando essa tecnologia aí. Isso não seria um problema. Então, é só alguém fazer um aplicativo que faz isso, porque já tem coisas pré-prontas aqui para você usar para fazer esse tipo de coisa, como nesse paper. Então, 5 minutos é um tempo bem, assim, relevante. E a conclusão, eles acreditam que eles foram bem sucedidos nisso, né? Embora sempre olhe com, assim, com cautela para esses gráficos, tá? Normalmente, nem sempre artigos de inteligência artificial são tão honestos, mas eu confio nesse artigo porque ele é bem conhecido, né? Enfim, basicamente eles meio que conseguiram aí, pelo menos ter bons resultados relacionados com a clonagem de voz, com no mínimo de 50 aí para realmente uma curiosidade decente. Então 50, de 20 a 50, né? Já é uma curiosidade decente de áudios, né? E hoje em dia não é muito difícil, como eu falei do WhatsApp, né? Mas enfim. Lembrando uma coisa importante que eles implementaram esse algoritmo com a Titan X, que foi a placa de vídeo, né? Só para falar mesmo. O hardware. Então, gente, será que dá? Obviamente, clonar é uma coisa bem complexa, mas já foi resolvida. Pelo menos, se os artigos foram honestos, sim, já é uma coisa resolvida atualmente. Então, os dois artigos meio que mostram isso. Esse artigo que a gente mostrou último, eu acho que foi mais bem sucedido na sua tarefa. Só que o problema aqui é que, nesse caso, ele está usando um sample, que seria um dado relacionado à voz da pessoa. Um arquivo de áudio. E aqui, com um arquivo de áudio, você consegue uma curiosidade em média de 55%. Então, esse é um problema, porque no filme, você tem uma curiosidade de 100% numa coisa que hoje em dia, nesse artigo aqui, por exemplo,
eles conseguiram só 55, que é metade, né? Praticamente. Então, por mais que essa tecnologia seja bem legal e esteja bem desenvolvida, está longe de ser do nível do filme, que com um só arquivo de voz já consegue clonar a voz da pessoa perfeitamente em alguns minutos. Enfim, espero que vocês tenham sido útil esse vídeo e a gente vê mais. A gente vai ver da Missão Impossível 4 no próximo, que vai ser também relacionado a um tema sobre inteligência artificial. Então é isso, essa série de filmes do Missão Impossível usa muito inteligência artificial. A gente vai ver mais sobre isso no próximo. Então até mais.